pessoal, na aula de hoje a gente fala um pouquinho de sensores, é uma parte básica, tá, de sensores. A aula seguinte, ela tem uma característica mais detalhada aqui de sensores, né? Mas hoje vamos começar aí com sensores que geram os sinais de entrada, né, nos nossos controladores, né? Então, todo sensor ele gera um sinal, e esse sinal ele tem uma característica que pode ser digital, pode ser analógica, e quem vai receber esse sinal é o nosso controlador. No nosso caso aqui da nossa disciplina, a gente está focando o estudo no CLP, né? Então, o controlador lógico programável é que recebe essas informações aí dos sensores. Então, vamos falar um pouquinho de definições, as informações desses sensores, cuidados, classificação, aplicabilidade, escolha, características, saídas, funcionamento e terminologias utilizadas em sensores. Então, uma definição de sensor, então a palavra sensor vem de sentir, né? Então, sente, né? Então, dispositivo de informação, ó, sente. Sente o quê? Uma grandeza física e traduz para um sinal que a gente pode medir. No nosso caso, esse sinal que a gente pode medir é o domínio eletrônico, né? Então, o nosso sensor, ele sempre vai ter uma grandeza física qualquer, pode ser a grandeza da temperatura, da umidade, da luminosidade, de campos eletromagnéticos, né? De gases, de pressões. Então, eu tenho diversas grandezas. O sensor sempre vai traduzir sempre para a grandeza do domínio eletrônico. Quem faz essa tradução é o transdutor, né? Então, o transdutor ele faz parte aqui da definição. Então, o transdutor é a tecnologia que eu vou ter lá no meu sensor, que vai converter essa grandeza de ordem não elétrica em elétrica, né? Porque a ideia é que eu tenha sempre como resultado o domínio eletrônico, que é o que o nosso CLP trabalha, né? Então, o domínio eletrônico é o que o nosso CLP entende, né? Tem uma definição aqui de transmissor também, né? Então, ele gera um sinal padrão para ser transmitido. Então, dependendo do sensor, eu tenho o circuito que transmite a informação, que pode ser com fio, pode ser sem fio, né? Então, tem várias tecnologias para essa transmissão. Então, o sensor, olha só, é algo que detecta o estado do ambiente e sinaliza uma condição desse ambiente, desse meio. E a primeira definição é ele ser binário ou discreto, né? Então, é o tipo de sensor mais fácil da gente utilizar, de tratar a informação dele. Por quê? Ou ele é ligado ou ele é desligado. Ou é 0 ou é 1. Então, ele responde a questões desse tipo aqui. O objeto existe ou não? Sempre a resposta é binária, né, para essas perguntas. Está ligado ou não? Né? Então, eu vou ter uma resposta que vai ser verdadeira ou falsa. No caso, presença de tensão, ausência de tensão, ou presença de corrente, ausência de corrente elétrica, né? Porque o nosso CLP vai sempre identificar o domínio eletrônico. Então, ele tem um funcionamento e manipulação bem simples da gente trabalhar e tratar essa informação, ajustar ele também. Agora, nós temos sensores que eles não dão apenas a resposta 0 e 1. Eles dão uma faixa, né? Uma grandeza, um range, né? Então, esse tipo de sensor, ele tem uma definição de analógico. Então, ele trabalha aqui, ó, ele responde a essas questões assim, onde está? Então, essa pergunta, onde está, não existe só tá, né, ali ou aqui. Não, tem vários tipos de resposta que eu posso ter, né, para onde está. Qual é a quantidade também? Né? Quando eu faço uma pergunta, qual é a quantidade, não significa que
Ah, é um ou outro. Não, tem várias quantidades, né? Então, os sensores do tipo analógico, eles são delimitados por uma faixa, no nosso caso, faixa de tensão, faixa de corrente elétrica, né? Então, eu posso ter lá como resultado desse sensor 3,1, 5,6, 10,14, né? Então eu tenho vários valores, né? Então existem sensores e muitos são analógicos, né? Esses sensores, muitos sensores que a gente usa na indústria são analógicos. Então aí a gente já entra com características de precisões e erros desses sensores também, porque eu tenho que saber qual é a tolerância, né, desse sensor a nível de precisão de erro. Pode ser associado a controladores complexos. Na verdade, o controlador hoje ele já sabe entender um sinal analógico. Tem um circuito lá que faz essa tradução, né? Essa conversão de um sinal analógico para um sinal digital. Então, agora nós não temos um bit, um único bit para dar como resposta. E sim, eu tenho 8 bits, 16 bits, 32 bits e assim por diante, né? Quanto à informação, nós precisamos também agora, trabalhando com sensores, pensar no quesito de segurança e integridade desse sinal, né? Então, eu tenho aqui um sensor e eu tenho aqui, ó, o nosso controlador, que no caso aí da nossa disciplina é o nosso CLP. E eu tenho uma longa distância, né? Desse sensor com o controlador. Ele não necessariamente vai estar do ladinho do controlador, o nosso sensor, né? Então, nós temos características de integridade desse sinal que ela pode precisar ser amplificada, porque vocês sabem que o meio de transmissão, ele induz nessa informação perdas, né? Então, eu vou ter perda de informação conforme essa distância vai aumentando, né? Então, eu posso precisar de dispositivos que amplificam ou que repetem, né? Qual é a diferença do amplificador para o repetidor? O amplificador, ele simplesmente aplica um ganho no sinal. Se eu tiver uma interferência no sinal, ele vai amplificar também a interferência. O repetidor já não. Além dele amplificar, ele trata novamente esse sinal, ele recupera esse sinal. Então, se tiver uma interferência no sinal, e ele, claro, conseguir identificar essa interferência, ele tira essa interferência do sinal e amplifica e transmite novamente, né, esse sinal, né? Então, nós temos características de amplificação e repetição. Geralmente, hoje, você vai comprar um repetidor, né? Um simples amplificador, a gente pode ter esse problema. Ele amplificar, além do meu sinal, amplificar também um ruído que eu tenha, né? Então, é interessante hoje trabalhar com repetidores. Essa teoria de amplificador, repetidor, isso aí vale também para redes redes de comunicação de dados aí, redes de computadores. Tem essa característica aí também. Cuidados na instalação de sensores, né? Então, esse primeiro aqui, ó, evitar apertos excessivos das porcas de fixação, né? Então, quem trabalha com essa área de manutenção, de instalação, né, de equipamentos industriais e não industriais também, tem que tomar cuidado para não apertar muito, né, a porca, porque você pode espanar a porca, você pode entortar, mudar a característica física desse seu sensor, né? Então é aquela a gente brinca muito, quem é da área de manutenção fala assim, não tira a água do parafuso, né? Não pode tirar a água do parafuso, fazer ele chorar de tanto que se aperta, né? Temos que verificar detalhes de alimentação desse sensor. Ele é alternado ou ele é contínuo, né? Então, eu preciso saber ter essas informações, né? Então, se ele for contínuo, eu uso uma fonte contínua. Se ele for alternado, eu uso uma fonte alternada. Um outro detalhe é o sensor, ele sendo cabeado, eu tenho que prender ele, porque os equipamentos industriais geralmente têm vibração, né? E essa vibração,
ela faz com que o cabo fique oscilando, né? Em alguma parte do equipamento, e com o tempo eu posso ter problema, né, de conexão elétrica desse sensor, né? Imagine um cabo que todo dia ele fica lá dando uma chacoalhada, chacoalhada, ele vai perder a isolação com o tempo, né? Por melhor que seja a isolação. Outro detalhe aqui, ó, não puxar ou submeter os cabos a qualquer ajuste ou esforço mecânico, né? Então, eu não vou puxar nunca, né, o meu sensor pelo cabo. É que nem quando vocês vão desligar uma tomada, né? O ideal é pegar a tomada lá no suporte mecânico dessa tomada, né? Perto lá da tomada lá do que você encaixa, né? O plug, né? No plug mesmo, ali que eu tenho uma sustentação mecânica que eu posso aplicar essa força, e não puxar a tomada pelo cabo. Né? Ah, é mais conveniente puxar a tomada pelo cabo? Pode até ser. Mas não foi feito para isso, né? O cabo não foi feito para isso, para ter essa sustentação mecânica aí. Evitar choques mecânicos, ó, inclusive do acionador. Aí vem a parte de ajuste, né? Então, dependendo do sensor, esse sensor ele não tem contato físico. Então, se ele não tem contato físico com o que ele está sentindo, com o que ele quer medir, eu tenho que fazer os ajustes corretos para não ter choque mecânico. Evitar, ó, condições ambientais ou temperaturas, né, além do limite. Então, isso aqui são dados também que eu preciso ter, né, do fabricante, do datasheet desse sensor, porque eu não posso pegar qualquer sensor e, sei lá, colocar ele no ambiente externo, onde vai ter sol e chuva, um exemplo. Se ele não foi preparado para isso. Agora, se ele foi preparado para isso, tudo bem, né? Então, a gente precisa entender essas condições ambientais, se esse sensor ele está preparado para se adequar, né, a essas condições. Evitar o contato com produtos químicos, ó, álcool ou ácido, né? Então, temos que evitar esses contatos também com produtos químicos. Aí vai depender, né, do que está querendo ser medido, desse ambiente, e ver também se esse sensor está preparado para trabalhar num ambiente que tenha, né, esses produtos químicos aí. Então, alguns cuidados aí na instalação de sensores. Então, conforme o tipo da variável controlada, o sensor ele pode ser classificado como, ó, geralmente os nossos projetos eles são com esse tipo de sensor, né, o digital ou discreto. Então, um sensor que tem essa característica, que nem aqui eu tenho uma caixa d'água aqui, um reservatório qualquer, e eu tenho dois sensores aqui de nível, né? Então, ele tem o nome aqui, ó, chave de nível. Chave de nível alta, chave de nível baixa, é a posição deles, né? E essa chave de nível é uma boia que eu tenho, que essa boia vai mudar a altura dela e mecanicamente ela vai atuar contatos, né? Então, geralmente vai ser um contato NA e um contato NF. Então, esse tipo de classificação para sensor, ele trabalha apenas com dois estados, né? Que é o estado que ele pode estar atuado ou não atuado. É o 0 ou 1. É o digital, também conhecido como discreto. Agora, eu posso ter uma classificação do tipo analógica, né? Então, o tipo analógico, vocês viram que nós não temos como resposta 0 ou 1. Então, eu tenho intervalo de medição. Então, dependendo da aplicação, é mais interessante, que nem aqui eu teria um tanque de combustível que eu tenho uma precisão bem maior de volume, né, desse combustível aqui. Porque eu tenho agora uma boia, mas olha só o que essa boia está fazendo. Ela está alterando um potenciômetro, uma resistência variável. Em função do nível, eu tenho a variação de uma resistência. E a variação dessa resistência, se eu ligar ela num amperímetro aqui, um indicador aqui de corrente nesse circuito, vamos supor que eu feche aqui o circuito, ó, e aqui eu vou ligar uma fonte contínua nesse circuito. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tiver
um amperímetro aqui, que é o meu indicador, com a variação da resistência aqui, com a nossa bateria aqui, ó, vou chamar de E aqui, a tensão dessa fonte, eu vou ter uma variação de corrente, né, em função do nível, né? Então, eu não tenho agora só tanque vazio e tanque cheio. Não, eu sei com precisão o nível do meu tanque agora. Essa classificação, ela recebe o nome de contínua ou analógico, né? Então, fornecem valores contínuos, essas medições das variáveis. Então, eu tenho intervalos que eu vou trabalhar aqui, né? Então, esse indicador é o nosso galvanômetro, né? Nós temos também como classificação sensores que precisam ter contato mecânico, contato físico. Então, componentes ou eletromecânicos que detectam alterações por meio de contato físico com o objeto que pretendem detectar. Eles são mais fáceis de perceber porque a gente precisa do contato, né? Então, tendo contato físico, você já dá para analisar, ele já te dá uma resposta, né? Esse tipo de sensor. E é interessante porque eu posso medir características de peças, né? Tipo, ó, conicidade, cilindricidade, retitude, espessura, né? Perfil de linha. Então, são sensores que eu consigo agora sentir, né, a peça e saber o formato dessa peça também. Eles suportam correntes superiores e toleram melhor distúrbios de rede, porque eles já estão preparados para ter contato físico, né? Então, os distúrbios de rede geralmente não afetam esse tipo de sensor. Não necessitam de alimentação, aí depende do tipo de sensor, né? Então, tem aquele sensor de contato, que ele pode ser o contato binário e pode ser o analógico, né? Então, temos essas duas características desse tipo de sensor. Eles fazem com que eu tenha fluxo de corrente no circuito, que pode ser o ligue e desligue, pode ser um sinal analógico também. Exemplos de sensores de contato. Temos encoders, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos encoders, mas eles geram pulsos, né, esses encoders. Para proteção de limites, né? São os sensores de fim de curso e sensores de segurança. Sensor de fim de curso, ele protege uma movimentação mecânica do limite máximo que ela pode chegar, né? Então, por isso que é dado o nome, sensor de fim de curso. Então, eu tenho uma movimentação mecânica, e essa movimentação mecânica, ela pode ir até tal, né? Até tal distância lá. Então, eu tenho um sensor lá para garantir que ele não vai passar, né, dessa distância aí. E tem a parte de segurança também, né? Então, um sensor de contato, ele pode ter uma característica que, se você abriu a porta de um equipamento, o equipamento desliga, por questões de segurança, porque tem movimentação lá dentro, engrenagens, tem a parte mecânica lá, que pode, né, machucar quem estiver lá, né, trabalhando com aquela porta aberta lá. Então, eu posso ter esse quesito também de segurança nos sensores de contato. Agora, sensores sem contato. Aí eles trabalham com algumas características, né, de campo elétrico, né? Então, eles conseguem detectar campos elétricos, campos magnéticos, campos luminosos, né? Então, são sensores que possuem como característica a maior flexibilidade, menor manutenção, porque não tem a parte física lá, o contato dele. São mais rápidos de atuar, duram mais, né? Eles, né? A vida útil desses sensores são bem maiores do que um sensor mecânico, né? Eles não se desgastam mecanicamente, porque não tem esse contato mecânico, é tudo eletrônico. E aí eu acho que vocês já ouviram falar de sensores que trabalham com sensores fotoelétricos, os indutivos, os ultrassônicos, os capacitivos, né? Então, são sensores que têm essa característica de não precisar ter o contato físico.
Aplicabilidade. Então, de aplicabilidade, nós temos, né, aplicabilidade para vários projetos. Aqui tem só um exemplo aqui de um automóvel, né, porque um automóvel nós temos muitos tipos de sensores lá, né? Então, hoje em dia, o automóvel, ele é todo sensoriado, né? Então, tem sensor lá para determinar a pressão dos pneus, tem sensor para determinar a velocidade de giro de cada roda, tem sensor para determinar a aceleração, a desaceleração do carro, a inclinação do carro, se ele está numa subida, se ele está na descida, se ele está reto, né? Tem sensor que detecta que você está fazendo uma curva para um lado, curva para o outro, né? Tudo para gerenciar, né, características de movimentação desse carro e, né, eu quero abrir e fechar um vidro eletricamente, né? Você aperta lá o botão, o vidro abre e ele chega lá no limite dele e para, né? Então tem que ter um sensor lá para avisar que chegou no limite dele, né? Então, eu tenho que determinar nos projetos onde o sensor pode ser necessário, né? Então, eu preciso ter identificação de funções de sistema, que condições devem ocorrer para que a função seja realizada, que feedback é necessário durante a ocorrência dessa função, que condições devem ocorrer após a função para garantir que a função foi realizada com êxito, eu preciso ter uma realimentação ou não, identificar subfunções de cada uma dessas funções, né? Hoje em dia eu ligo os sensores no meu controlador e determino, né, todas essas características de lógica que eu vou querer. Mais alguns exemplos de aplicabilidade aqui na parte de segurança, né? Então, aqui, bloqueios, né, que eu posso gerar para identificar intrusos aqui nesse exemplo, né? Carro eu já citei aí no slide anterior, né? Várias aplicações aí para carros, né? A parte de simulação, né? Muito usado sensores, né? Em simulações, né? E a parte também biológica, né? Então, do ser humano, hoje em dia nós temos muitos tipos de sensores aí para medir características biológicas, né, do ser humano. Sinais, né, de ondas que nós temos, gerar corrente elétrica, tipo, eu tenho lá o controle do coração por corrente elétrica, eu posso ter isso, que é o marca-passo que ele faz, então ele está lendo, né, informações do coração, e se ele vê que o coração lá está meio desordenado, ele gera lá um ritmo lá para o coração. Então, tem várias características também biológicas aí de aplicação de sensores, né? Na indústria, nós temos muitos sensores também. Então, aqui temos exemplos de detecção de objetos, de produtos dentro de caixas, né? Então, eu tenho aqui uma caixa que comportam 3 produtos. Então, vai que falhou, né? Um produto não caiu na caixa. Então, os sensores, ele tem essa característica de detectar se tem o produto dentro da caixa. E olha só, tem um sensor aqui do lado, que faz parzinho com esse, que está detectando se a caixa também está passando na esteira, né? Então, não adianta só ele detectar se tem produto, mas tem sensor aqui determinando se tem caixa passando, né? Nessa esteira aí. Mais aplicabilidades, né, de várias tecnologias de sensores, né? Então, nós temos aqui muitos sensores em silos, né, em tanques industriais também, ó. Indicador de nível por radiofrequência com agulha de sonda opcional. Então, tem tecnologia sem fio, com fio aqui, né, envolvida nesses tanques aqui. Indicador de nível de proximidade, indicador de nível por radiofrequência com agulha de descarga compatível. Geralmente, esses tanques eu também determino a parte de peso deles, né? Então, os sensores de peso, as células de carga ficam geralmente nessa parte aqui desses tanques. Indicador de nível também aqui, ó, por radiofrequência, com eletrônicos teleguiados, né? Indicador de rotatório de nível com diferentes palhetas, né? Então, se eu tenho um produto aqui
que também tem característica de giro interno, sei lá, alguma mistura que pode estar ocorrendo. Então, eu preciso verificar se o sensor pode ser aplicado. O que eu preciso verificar? As condições de carga desse sensor, se ele vai suportar, a alimentação que eu vou utilizar, se está disponível, característica do meu alvo, do que eu quero sentir, condições que esse sensor vai trabalhar, ambientais, né? Determinar as propriedades físicas do objeto que vai ser detectado. Escolha de sensores, alguns fatores. Então, eu tenho o lado da precisão, então eu preciso ter valores estatísticos da variação de leituras, né? Então, eu preciso garantir ou não uma precisão, uma tolerância aí nesse meu sensor. Calibração, necessário, já que as leituras poderão alterar com o tempo. São dados que eu preciso sempre verificar pelo datasheet, né? Então, o datasheet sempre vai ter esses dados aqui, quanto precisão, quanto calibração, né? Custo não, né? Custo não vai ter problema aqui para custo. No datasheet nós não teremos, né, os custos para o sensor, mas sim aí é o mercado, que o mercado vai fornecer, tem que fazer pesquisa. A parte ambiental, né, então limites de umidade e temperatura que esse sensor ele pode trabalhar, podem funcionar bem em ambientes internos, mas muito mal em externos, então tudo isso aqui tem que ser avaliado, né? Isso aqui depende, claro, da característica do sensor, se ele foi projetado para ambiente interno ou externo. O raio de ação que ele vai atuar, né? Então, limites da medida desse sensor, se o alvo estiver muito perto, podem não detectar nada, ou mesmo se passando, né, quando estiver muito longe. Então, eu tenho que saber essa característica, também é do datasheet. A parte de repetibilidade dele também, né, eu vou ter essa informação no datasheet, que é a variação dos valores do sensor para uma mesma condição. A parte de resolução dele também, dados também do datasheet, menor incremento que o sensor ele pode detectar, é a menor quantidade que ele pode sentir. Alimentações mais frequentes de sensores industriais, geralmente sensor industrial não trabalha, né, com 5 volts, né? 5 volts é a nossa parte de controle. Então, a parte de controle, sim, que vai trabalhar com 5 volts. Mas, nós temos aqui, ó, para sistemas industriais, tensões maiores do que 5. Por quê? Até a questão da relação sinal-ruído. Quanto maior a minha tensão que representa um sinal, eu tenho uma tolerância maior quanto a ruídos, né, desse meu sensor. Por isso que sensores industriais trabalham com tensões alternadas, né, da ordem de 220, 110, contínuas com 12, 24, 48 e assim por diante. Depende da característica do sensor. Aqui alguns tipos de consumos de correntes, né, que nem fotoelétricos da ordem de 35 mA, ultrassônicos 70 mili, indutivos 15, capacitivos 15, né? Então são consumos bem baixos, né? Consumos baixos de corrente aqui. Tipos de saída, aí nós temos saída relé e saídas transistorizadas, né? Aí pode ser um transistor, um BJT, um FET, um TRIAC, né? Depende do sinal que eu vou controlar. O relé, a gente já tem aquela característica que não depende se o meu sinal é alternado, se ele é contínuo, né? E aqui a parte de comunicação, né? Pode ser uma rede ou um barramento de dados que eu vou ter nessa parte de comunicação que entra nessa característica de saídas. Quando a gente fala de chaves também, nós temos são elementos básicos, né? As nossas chaves também do inglês são os switches, né?
e alguns tipos, né, dessas chaves. Então, eu tenho uma chave aqui, que é o SPST, que é um polo simples, e a atuação de estado dela também é on e off, é simples, né? Esse tipo de chave. Agora, nós temos uma que a atuação dela, ela tem o contato NA-NF, né? Então, eu tenho uma atuação de polo simples, porém, eu tenho dois contatos, né? Contatos duplos aqui. Eu tenho a de dois polos, né? Com atuação simples. Então, eu tenho dois polos de atuação simples, que é só o estado dela aberto ou estado fechado. E eu tenho a de dois polos e eu tenho dois contatos para cada polo também. Então, eu vou ter o contato NA, o contato NF para cada polo desse aqui. Claro, tem mais características de chaves aí, principalmente outros tipos de chaves que eu poderia ter mais acionamentos aqui, dependendo do projeto aí que vai ser utilizado, né? Então, poly é o número de partes móveis e true é o número de estados, né, dessas chaves aí. Os sensores, eles podem ser autoalimentados, né? Então, estes produzem o sinal elétrico de saída sem a necessidade de alimentação externa. Aí vai depender da característica do sensor, que nem temos como exemplo aqui um termopar. O termopar, ele tem uma característica de contatos bimetálicos, e esse contato bimetálico submetido à temperatura, eu vou ter uma DDP, né? Uma diferença de potencial nesse exemplo aqui do termopar. Então, é um sensor que gera uma tensão. Né? Células também, né? Fotoelétricas, células fotovoltaicas, né? Tem essas características aí que eles se autoalimentam. Com alimentação externa, né? Então, muitos têm alimentação externa, né? Muitos sensores têm características de funcionamento com fontes externas. Esses requerem entrada de energia para poder-se obter um sinal de saída. Um exemplo é uma termorresistência, a qual requer uma entrada de energia para excitar um resistor. Então, geralmente, eu tenho um transdutor que varia uma característica elétrica dele, que é a resistência elétrica. Com a variação da resistência elétrica, é possível a gente alimentar esse sensor e aí eu vou ter variação de tensão e corrente, né, nesse sensor com a variação resistiva dele. Vamos falar um pouquinho de terminologias dos sensores agora, tá? Então, instrumentação industrial. Os processos industriais exigem o controle da fabricação de seus diversos produtos. A exemplo, podemos citar as indústrias petroquímicas, as de produtos alimentícios, as indústrias cerâmicas, papeleiras, geradores de energia, siderúrgicas, têxteis, etc. Todas elas utilizam a instrumentação industrial. Nos processos dessas indústrias é absolutamente necessário controlar e manter grandezas, tipo pressão, nível, temperatura, pH, condutividade, viscosidade, vazão, etc. Os instrumentos de medição e controle permitem manter e regular essas variáveis de processo em condições melhores que o indivíduo poderia realizar. Então, hoje é muito comum ter especialidades, né, na área de instrumentação industrial. Então, hoje em dia, o engenheiro da área de automação pode se especializar em instrumentação, né? Então, é uma área de especialização. Características gerais dos instrumentos. Então, os instrumentos de controle empregados na indústria de processos, tais como a química, petroquímica, alimentícia, metalúrgica, têxtil, papel, possuem a sua própria terminologia. Os termos empregados definem as características próprias de medida e de controle
bem como características estatísticas e dinâmicas dos diversos instrumentos que são utilizados aí nessas indústrias. E aí a terminologia, né, o estudo de termos, ele veio para unificar, né, com o objetivo dos fabricantes terem uma terminologia própria. Própria não, unificada, né? Então, os fabricantes, eles vão... eu vou comprar um determinado sensor e se esse sensor seguir as regras de terminologias básicas, ele vai poder ser empregado em qualquer área, né, que você está procurando de uma determinada indústria para medir uma determinada grandeza. Né? Então, a terminologia empregada foi unificada com o objetivo de os fabricantes, os usuários e os organismos ou entidades que atuam direta ou indiretamente no campo da instrumentação industrial utilizarem a mesma linguagem. Né? Então, hoje em dia, toda indústria, toda área de sensores, elas têm lá uma terminologia unificada. As definições dos termos empregados se relacionam com as normas estabelecidas pela SAMA, em sua norma PMC 20. Então, são normas mais específicas, tá? Para essas terminologias. A gente vai começar a estudar algumas dessas terminologias que facilita depois o entendimento desses sensores aí. Então, uma terminologia bem fácil de entender é a face sensora, né? Então, a face sensora é o lado que o sensor vai detectar o objeto. Isso aí, né? O próprio nome já está dando essa resposta aí para a gente quando eu tenho o termo face sensora. Nem sempre a face sensora ela é unidirecional, tá? Então, às vezes eu tenho uma área, né, de cobertura dessa face sensora, ela não é única apenas para um lado. Eu pulei um aqui, ó. Distância sensora. Então, depois da face sensora, tem a distância sensora. É a distância entre a face sensora e o objeto que vai ser detectado. Com este parâmetro, podemos definir a maior distância a que podemos deixar o sensor do objeto a ser detectado. Então, olha só. Eu tenho a minha face sensora aqui, o meu objeto está aqui, então eu tenho, né, a maior distância que eu consigo detectar o meu objeto. Né? Então, a definição aí de distância sensora. Temos uma terminologia de histerese, que é o H. Né? Então, a histerese pode ser traduzida como um atraso que tem como objetivo evitar falsas comutações na saída. Este efeito propicia ao sensor uma banda de segurança entre o ligar, que é o ponto de on, e o desligar, que é o ponto de off. Então, eu tenho aqui nesse exemplo aqui, essas duas medidas aqui, ó, o on e o off, o ponto de on e o ponto de off. E o set point adequado dele é aqui, ó, é entre o ponto de on e off. Então, no caso aqui, eu tenho um sensor, né, que ele tem uma distância sensora de 10 milímetros, e a histerese dele é de mais ou menos 20. Então, significa que eu posso trabalhar nesse intervalo aqui, considerando 20% além, que é o off, e 20% antes do set point, que é, no caso aqui, 8 milímetros. Né? Então, eu tenho aqui a característica de histerese de sensor, principalmente sensores indutivos e capacitivos que têm essa característica de histerese aí, porque eu tenho um tempo de acionamento dele, tanto para on quanto para off, que é o nosso atraso, o nosso delay. Alvo padrão também é uma terminologia usada para sensores. Então, os fabricantes especificam nos catálogos a distância sensora nominal, que nós já vimos, que é a máxima distância na qual o objeto será detectado.
Com esta distância, como esta distância depende do material, usa-se um alvo padrão. Então, dependendo também da tecnologia do sensor, o alvo dele pode mudar o material, né? Que nem aqui eu tenho nesse exemplo um alvo padrão, plaqueta quadrada de aço doce com 1 milímetro de espessura e comprimentos dos lados iguais aos diâmetros da face ativa do sensor. Então, o alvo padrão ele pode mudar em função do tipo de material que ele quer sentir, do tipo físico também desse material, as grandezas desse material que ele vai sentir. Então, é a característica de alvo padrão. Faixa de medida, aí entra do inglês a palavra range, né? Então, é um intervalo, né? Um intervalo de medida. Conjunto de valores que estão compreendidos dentro dos limites inferior e superior da capacidade de medida ou de indicação do instrumento. É expressa estabelecendo-se os dois valores extremos, né? Então, a faixa de medida é o intervalo, né, do valor inferior ao valor superior. É o intervalo, né, do VI a VS. Aqui tem um exemplo de faixa de medida. É um sensor aqui de temperatura, esse aqui. Né? Então, a faixa ou range de medida do instrumento de temperatura é de 100 a 350. Então, esse sensor ele tem precisão nesse intervalo. Né? Então, ele foi projetado, o transdutor dele, ele tem uma sensibilidade nesse intervalo. Então, eu tenho aqui uma faixa que valor mínimo dele lá, que é o VI dele aqui no caso é 100, né? E o VS dele é 350. Então, é a faixa de medição dos instrumentos. E aí nós temos o alcance, que é o span. Aí entra a diferença, né, do valor máximo para o valor mínimo dele, né? Ou o valor superior menos o valor inferior. Então, é a diferença algébrica entre os valores VS e VI da faixa de medida dele ou indicação ou de transmissão do instrumento. Com esse valor, eu consigo ter o valor também da resolução desse sensor. Seguindo o mesmo exemplo lá do sensor de temperatura, né? Então, esse sensor de temperatura, ele tem lá o range dele, que começa em 100 vai até 350, o alcance dele, ou span, vai ser 350 menos 100, que é 250. Então, o span aqui, nesse caso, 250 graus. Temos o erro, que é um dado percentual na maioria, né, dos sensores. Esse erro, ele expressa um percentual aí do valor dele de leitura. Definição de erro é a diferença algébrica entre o valor medido, ou indicado, ou transmitido, e o valor real, que deveria ser medido, ou indicado, ou transmitido. Né? Normalmente é calculado em porcentagem do span dele. Né? Então, eu tenho aqui, se eu pegar o valor medido menos o valor real, divido pelo span, vezes 100, eu vou ter um percentual de erro aí, também faz parte da terminologia, né? E é um dado interessante que eu preciso ter para os sensores. Aí nós temos 3 tipos de erro, né? O erro que é do tipo estático, o dinâmico e o médio. Então, o erro estático, o processo está em condições de regime permanente, os parâmetros de leitura não mudam ou mudam muito lentamente. Né? Então, características de erro estático, o cálculo vai ser basicamente também como resposta percentual desse tipo de erro. O erro dinâmico, em condições dinâmicas, o erro varia consideravelmente devido aos instrumentos terem características comuns aos sistemas físicos. Absorvem energia do processo e esta transferência requer um certo tempo para ser transmitido.
tempo de resposta do instrumento, o qual dá lugar a atrasos na leitura pelo dispositivo. Então, o erro dinâmico é um erro muito comum em dispositivos que eu tenho lá um ponteiro analógico, né? Porque às vezes a resposta desse ponteiro, ela demora para ter uma atualização, né? Então, porque eu tenho uma mudança dinâmica de medição dessa grandeza que está ocorrendo. Temos o erro médio. Então, o erro médio é a média aritmética dos erros em cada ponto, determinados para todos os valores da variável de medida. O erro médio, geralmente, a gente pode, através dos controladores, elaborar rotinas, né, para medição desses erros médios. Né? Então, eu faço médias aritméticas lá, geralmente eu uso o processamento aí do nosso controlador para fazer esse cálculo. A precisão, né? Então, a precisão é a tolerância de medida ou indicação do instrumento e define os limites dos erros cometidos quando o instrumento é empregado em condições normais de serviço. Então, para fazer também definição de erro, eu preciso saber a precisão, né, do equipamento, do sensor que eu estou trabalhando. Então, existem várias formas para expressar essa precisão. Primeiro, em porcentagem, é mais fácil, né, de entender a de porcentagem. Então, em porcentagem do span de calibração. Exemplo, para indicação de 150 e uma precisão de mais ou menos 0,5, do span de 200 graus, o valor real da temperatura ela estará entre 149 e 151. Ou seja, a indicação de 150, ela gera um intervalo de precisão que está entre 149 e 151, que é 0,5% a mais e 0,5% a menos, né? Que dá 1%, tanto, né, de 150, esses 0,5%, eu vou ter 1%, 1 grau a menos e 1 grau a mais aqui do 150. Por isso que eu vou ter aqui como precisão, para uma leitura de 150 graus, 149 até 151. Não significa que eu vou ter exatamente 150. Vai depender da precisão. Diretamente em unidades da variável. Então, eu posso ter aqui um exemplo de, em vez do valor percentual, uma unidade da variável que eu estou medindo. No caso, mais ou menos 1 grau. Então, eu teria também, ó, o mesmo resultado. Para uma medição de 150 graus, eu também, com uma precisão de mais ou menos 1 grau, eu teria esse mesmo intervalo aqui de precisão. Em porcentagem da leitura efetuada. Então, aqui é o percentual de mais ou menos 1% de 150 graus, que quer dizer mais ou menos 1,5 grau. Né? Então, aí eu trabalho agora com mais 1,5 grau ou menos 1,5 grau. Em porcentagem do valor máximo da faixa de medida. Então, eu tenho a faixa de medida, se for 300 graus, e a precisão for mais ou menos meio desses 300 graus, significa que a leitura que eu vou ter lá, ela pode ficar no intervalo de mais 1,5 grau ou menos 1,5 grau. Em porcentagem do tamanho da escala. Se o tamanho da escala de indicação do instrumento tem lá um tamanho de 150 milímetros, a precisão de mais ou menos 0,5% representará 0,75 milímetro a mais ou a menos da leitura que eu estou vendo lá. Ah, mas isso aqui eu vou usar qual desses, né, dessas formas de expressar precisão? Depende do datasheet que o fabricante desse sensor está te dando. Né? Então, são as várias maneiras de expressar essa precisão. Não significa que
existem todas elas, né, de todas essas informações de precisão, em um único sensor que o fabricante fornece. Não, geralmente o fabricante vai estipular um desse tipo de medição de precisão, né? Aqui demos o exemplo de 5, né? 5 tipos. Zona morta, né? A dead zone. É uma pequena faixa de valores da variável medida que não faz variar a indicação ou sinal de saída do instrumento, ou seja, que não produz uma variação na resposta. É dado em porcentagem do span de medida. Né? Então, a zona morta é que o nome está dizendo, né? Ele não vai sentir nada aí se ele chegar nessa parte aí. Por exemplo, no instrumento da figura, para um valor de zona morta de mais ou menos 0,1% do span de medida, a variável poderá alterar de até mais ou menos 0,25 graus, sem que o instrumento apresente uma mudança. Então, isso aí, ele vai muito também da sensibilidade, né, desse sensor, porque eu posso ter uma variação e o sensor não ter essa sensibilidade. Se ele não tem essa sensibilidade, para indicar essa variação, eu tenho a minha zona morta. É uma zona que teve mudança, mas ele não sentiu. Sensibilidade é a relação entre o incremento de indicação do sinal de saída do instrumento e o incremento da variável medida que o ocasionou, depois de ter alcançado o estado de repouso, né? Então, tem que esperar ele chegar nesse estado de repouso para medir essa sensibilidade. É dado em porcentagem também da faixa de medida. Não se deve confundir sensibilidade com zona morta, porque geralmente a sensibilidade é aquele menor intervalo que ele vai causar uma mudança, né? Essa mudança pode ser lenta, por isso que tem que esperar, né, ele chegar, né, nesse incremento aí de variável aí que ele vai ocasionar. Repetibilidade. Então, a repetibilidade é a capacidade da reprodução da indicação ou do sinal de transmissão de um instrumento ao se medir repetidamente valores idênticos da variável, nas mesmas condições de serviço e no mesmo sentido de variação. Então, considera-se, em geral, a diferença máxima encontrada e expressa-se em porcentagem de faixa. Então, a repetibilidade, então, é a capacidade do meu sensor me dar sempre a mesma resposta, né? Repetindo continuamente, né, a atuação dele. Então, esses testes de repetibilidade é pegar lá o sensor e ficar lá, né, atuando ele dias, meses aí, e medir para ver se ele teve alguma alteração, né? Então, isso aqui também é um dado, né? Isso aí essa atuação aí do sensor, aí seria para o fabricante, né, fazer um teste de repetibilidade. Ele vai lá deixar o sensor dele ligado, sentindo, né, essas variações aí, né, por muito tempo, e aí ele vai começar a medir lá, teve alteração, não teve alteração? E aí ele consegue ter esse dado de repetibilidade aí nos datasheets de sensores também. Rangeabilidade, então, é a capacidade que um dado instrumento apresenta de possibilitar a alteração contínua de sua calibração para diferentes faixas. É definida através de uma relação razão máxima que diz o quanto se pode aumentar o span de calibração do instrumento. Por exemplo, para transmissores eletrônicos analógicos, a rangeabilidade é por volta de 6:1, e para digitais, esse alcance, essa rangeabilidade, né, ela pode ser de 20:1, né? Um exemplo. Vejamos em valores de variável de processo. Para um certo transmissor eletrônico analógico de pressão, com rangeabilidade de 6:1, a menor faixa, que é o range de calibração, é de 0 a 10 milímetros de mercúrio. E a máxima, para uma dada rangeabilidade, pode aumentar de
de 0 a 60 milímetros de mercúrio. Agora, para o transmissor digital, a menor faixa é também de 0 a 10 milímetros de mercúrio, mas a faixa de calibração possível é de 0 a 200. Né? Então, a rangeabilidade é o intervalo de leitura e a alteração que eu consigo desse intervalo de leitura para diferentes faixas. Linearidade. Então, muitos sensores, a maioria dos sensores analógicos não são lineares. Né? Eu tenho essa curva aqui, ó. Essa curva aqui que está escrito real, que ela é não linear. O ideal seria essa azul aqui. Né? Agora, tem sensor que me dá como resposta essa curva azul, só que eu preciso fazer o tratamento desse sinal. Então, são sensores mais caros. Né? São sensores mais caros. Os sensores analógicos, eles geralmente vão dar uma curva não linear. Então, a linearidade é a capacidade do instrumento ter a sua curva de resposta aproximada a uma curva de calibração ideal. Na prática, dependendo do sensor, nós precisamos pegar essa resposta aqui, real, e linearizar ela, criando funções entre dois pontos. Né? Então, quanto mais funções e quanto menor essa distância entre os dois pontos, mais preciso vai ser a leitura desse meu sensor. Elevação de zero. Mais uma terminologia para sensores. É a quantidade que o valor inferior da faixa de calibração de um instrumento é menor que o valor zero da variável medida. Pode-se representar em unidades da variável medida ou em porcentagem do span de calibração. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, sem elevação de zero. Aqui eu tenho corrente, ó, em função de pressão. Né? Então, entrada, saída. Né? Aqui foi feita uma calibração com 300% de elevação de zero. O que aconteceu? Eu desloquei, né, o zero do meu sensor. Então, agora ele está medindo, em vez dele medir pressões entre 0 e 10, ele está medindo agora, ó, de menos 30 a menos 20. Fazendo uma elevação de 300% de zero. Supressão de zero é a quantidade que o valor inferior da faixa de calibração de um instrumento é maior que o valor da variável zero. Pode-se também representar em unidades da variável medida ou em porcentagem do span de calibração. Com a supressão aqui de zero, foi feito aqui, ó, 200% de supressão de zero. Então, eu tinha, no zero dele, eu tenho um intervalo de medida aqui, ó, de pressão também, de 0 a 10. A calibração com 200% fez com que eu tenha agora medidas de 20 a 30, né, de pressão, representando a mesma característica de sinal de saída em miliamperes. Mais características de terminologia de sensores. Ó, deriva ou desvio, drift. É a variação no sinal de saída detectada em um período determinado de tempo, mesmo que se mantenham constantes a variável medida e todas as condições ambientais. Então, existem dois tipos de deriva. Ou seja, está lá, está tudo bonitinho, está medindo, mas está tendo um pequeno desvio, né, que é esse drift. Então, existem dois tipos desse desvio, dessa deriva. Deriva de zero é a variação no sinal de saída para um valor zero da medida, atribuível a qualquer causa interna desse nosso sensor.
Agora, existe uma deriva térmica, né? Essa aqui é que ocorre na maioria de circuito eletrônico, né? Variação no sinal de saída devido aos efeitos de temperatura, porque os nossos dispositivos semicondutores variam características elétricas dele com a mudança de temperatura. Então, isso aí também gera a deriva, né? O desvio. A deriva é representada usualmente em porcentagem do sinal de saída da escala total, a temperatura ambiente, por unidade ou por intervalo de variação da temperatura. Então, exemplo, a deriva térmica de zero de um instrumento em condições de temperatura ambiente durante um mês foi de 0,2% da sua faixa de medição. Né? Então, teve lá uma deriva térmica, aqui no caso, né? Devido lá ao aquecimento de componentes, que gerou, né, uma 0,2%, né, da faixa de medição de deriva. Ruído, noise, qualquer perturbação elétrica ou sinal acidental não desejado que modifica a transmissão, indicação ou registro dos dados desejados. Então, o ruído é algo que faz parte do nosso meio, né? O simples fato de vocês ligarem o fogão da casa de vocês, aquela faísquinha lá, é um ruído. Esse ruído ele pode afetar sistemas de transmissão da informação e sensores. Então, na indústria, nós temos muitos problemas com ruído, né? Porque a indústria é um ambiente que eu tenho muito contator ligando e desligando, muito relé, muita máquina partindo, né? Muito motor, né? Gerando picos de corrente. Então, nós temos muitas características de ruído em ambiente industrial, solenoides, né? Atuando, desatuando. Terminologia da estabilidade, ó. Então, capacidade de um instrumento manter seu comportamento mais próximo do ideal durante sua vida útil e de armazenamento especificado. Então, que nem aqui nós temos um exemplo de um dado de estabilidade aqui de um instrumento, que ele está dando mais ou menos 0,1% de estabilidade por um período de 7 anos. Né? Temperatura de serviço. Então, a faixa de temperatura na qual se espera que o instrumento trabalhe dentro dos limites de erro especificados. Não é que é o sensor de temperatura isso aqui. A terminologia temperatura de serviço é a temperatura para que aquele sensor foi projetado. Vida útil de serviço, né, do nosso sensor. Tempo mínimo especificado durante o qual se aplicam as características de serviço contínuo e intermitente do instrumento, sem que se observem mudanças em seu comportamento além das tolerâncias especificadas. Né? Então, geralmente eu tenho aqui o desempenho, né? O gráfico de desempenho pelo tempo. Né? Então, o ideal é manter nessa reta aqui, ó, desempenho requerido, né? Acima dela, né? Agora, se o desempenho começa a cair, eu tenho que atuar na manutenção para fazer subir novamente, né? Essa curva aqui. Então, eu tenho um intervalo considerado sem manutenção aqui, ó, né? Passou desse ponto aqui, eu tenho já que aplicar uma manutenção nele, né? Ou considerar a vida útil dele total com manutenção. Né? Então, a vida útil total com manutenção vai ter toda essa característica aqui de tempo dele aqui. Então, isso aqui geralmente são sensores com características mecânicas, né? Sensores eletrônicos, essa característica de vida útil é bem elevada, né? É bem elevada. Então, se você tem um equipamento que tem muito sensor mecânico, o simples fato de você trocar esse sensor mecânico por um sensor eletrônico já vai fazer com que a vida útil dele aumente em 10 vezes no mínimo.
Temos aqui alguns vídeos que falam um pouquinho de instrumentação, tá? São vídeos aqui do Centro Paula Souza. Tem aqui fala um pouquinho do nosso osciloscópio, que é um instrumento de medição, até utilizado para calibração e determinar esses parâmetros de terminologias e sensores. Temos um vídeo aqui específico para dispositivos optoeletrônicos. Temos a parte de sensores, vai falar um pouquinho desse geral aí que eu falei para vocês, né, da parte de sensores de automação industrial. E aqui é um resuminho também de estudo de sensores da parte de automação industrial. Todos os vídeos do Centro Paula Souza.